Olá e boas-vindas. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Uma viagem jurídica direto para a Itália. A nossa missão aqui é desvendar uma parte essencial do Código Civil italiano, uma que, olha, tem implicações diretas para advogados brasileiros que lidam com direito de família internacional. Vamos falar do regime de bens do casamento. Exatamente, nós vamos mergulhar assim, nos artigos 159 a 197. Pode parecer só um bloco de leis, né? Mas, na verdade, é a arquitetura que define toda a vida financeira de um casal na Itália. Entender essa estrutura é crucial, não só para o direito comparado, mas para casos bem práticos, sabe? Divórcios, heranças, planejamentos que cruzam o oceano. E a nossa fonte aqui é o próprio texto da lei, mas vamos tentar pegar o espírito por trás dela, principalmente depois da grande reforma de 1975, que, assim, virou o jogo por lá. Para a gente tornar isso mais palpável, vamos imaginar um casal, a Sofia e o Marco. Eles se casam na Itália amanhã. A primeira pergunta que eles deveriam fazer é: o que acontece com o nosso dinheiro e os nossos bens no dia seguinte ao sim? Essa é a pergunta de 1 milhão de euros. E a resposta padrão, desde 1975, é a comunhão de bens. O artigo 159 estabelece isso como a regra do jogo. Se a Sofia e o Marco não assinarem nada, não fizerem nenhuma escolha, a lei decide por eles. Comunhão. O regime vai ser o da comunhão. E essa mudança de 75 não foi pouca coisa, certo? Antes era o contrário. Exato. A separação de bens era o padrão. O que essa inversão diz sobre a sociedade italiana daquela época? Diz tudo. A Lei 51 de 75 foi um marco. Ela não só mudou o regime padrão, mas ela consolidou a ideia de igualdade entre os cônjuges. A mensagem era muito clara. O casamento é uma parceria de vida total, inclusive patrimonial. O patrimônio construído durante o casamento é um projeto comum, sabe? Fruto do esforço dos dois. Seja ele financeiro ou não. Seja ele financeiro ou de outra natureza, exatamente. Entendi. Mas essa parceria tem limites, né? O casal não pode simplesmente escrever qualquer regra que quiser num guardanapo. De forma alguma. O artigo 1660 coloca uma barreira bem clara. Você não pode alterar os direitos e deveres essenciais do casamento, como fidelidade, assistência mútua. O núcleo duro. Isso. E o artigo 1161 proíbe pactos genéricos, tipo, vamos seguir as leis do Brasil. Não. A convenção tem que ser específica, detalhada. O legislador quis evitar uma insegurança jurídica. Claro. Ok. Então, o padrão é a comunhão. Mas e se o Marco, por exemplo, ele é um empresário e quer proteger o patrimônio da família, de dívidas do negócio? Ele e a Sofia podem escolher diferente. Com certeza. É aí que entra o artigo 162, que regula as convenções matrimoniais. Eles podem optar pela separação de bens, por outros modelos. Mas a forma, olha, é extremamente rígida. Ah, é? Precisa ser por ato público, em cartório. Senão é nulo. Entendi. A lei oferece um atalho prático, que é no próprio ato do casamento, eles podem declarar ali para o celebrante que escolhem a separação de bens. É mais simples, mais direto. E ainda nesse capítulo tem um artigo que soa quase como um fantasma do passado, o 166 bis, que fala do dote. É mais que um fantasma, é a lápide de uma era. Esse artigo, também da Reforma de 75, ele declara nula qualquer convenção que tente constituir um dote. E o que isso significou na prática? A abolição do dote não foi só simbólica. Na prática, eliminou uma fonte gigantesca de brigas de família sobre promessa, entrega, administração desses bens. Forçou as famílias a pensar no casamento como uma união de parceiros e não uma aliança de patrimônios onde a noiva precisava trazer algo. Certo. Essa discussão sobre o Marco ser empresário me leva a uma outra ferramenta. Ouvi falar de um mecanismo de proteção específico na Itália, o tal do fundo patrimonial. Como isso funcionaria para eles? O Fundo Patrimoniale. Essa é uma das joias do sistema italiano, prevista a partir do artigo 167. Imagina que a Sofia e o Marco queiram, blindar certos bens para garantir o sustento da família. Eles podem pegar a casa onde moram, talvez um carro, alguns investimentos e colocar nesse fundo.
Até terceiros podem fazer isso? Sim, até os pais deles poderiam fazer isso por eles. Blindar é uma palavra forte. O que isso quer dizer na prática? Que os credores do Marco, da empresa dele, não poderiam tocar nesses bens. É quase isso. O artigo 170 é o coração do fundo. Ele diz que a execução nesses bens não pode acontecer por dívidas que o credor, olha só, sabia que foram contraídas para fins estranhos às necessidades da família. A chave é o conhecimento do credor. Exatamente. Aqui é onde fica muito interessante. Se o Marco pega um empréstimo para comprar uma máquina nova para a empresa, isso é uma necessidade da família. Afinal, a empresa sustenta a família. Onde a justiça italiana traça essa linha? Você tocou no ponto nevrálgico que gera, assim, rios de jurisprudência. A linha é muito tênue, analisada caso a caso. Despesas com moradia, saúde, educação dos filhos, isso é claramente necessidade da família. Sim, o óbvio. Já a dívida empresarial é o grande debate. A tendência dos tribunais é dizer que o risco empresarial é do empresário, não da família. Então, uma dívida para expandir um negócio, em geral, seria considerada estranha e o fundo estaria protegido. Mas não é uma proteção absoluta, então. De forma alguma, é uma barreira qualificada. E essa proteção dura para sempre? Se o casamento da Sofia e do Marco acabar, o fundo se dissolve e os credores podem atacar? Não necessariamente. E aqui a lei mostra sua preocupação com os filhos. O artigo 171 diz que o fundo cessa com o fim do casamento. Ok. Porém, se houver filhos menores, o fundo continua existindo até o último deles atingir a maioridade. Nossa, que interessante. O juiz pode até nomear um administrador para garantir que os bens continuem servindo ao seu propósito. A proteção da prole é a prioridade máxima ali. Esse fundo patrimonial é uma ferramenta poderosa, mas é opcional. A maioria dos casais vai viver sob a regra geral, a comunhão. Então vamos mergulhar de verdade no que isso significa no dia a dia. O que exatamente faz parte desse bolo comum do casal. O artigo 177 desenha o perímetro desse bolo. E a regra principal na linha A é bem abrangente. Tudo que for comprado durante o casamento, por um ou por ambos, é dos dois. Não importa se a escritura do apartamento novo está só no nome da Sofia. Se foi comprado depois do casamento... O Marco é dono de metade. Entendi. Exato. E o que me chama a atenção são as alíneas B e C. Elas falam de salários e dos frutos de bens que eram só de um deles antes de casar. A regra é que o que sobrar no final entra na comunhão. Como isso funciona? Esse é um conceito que a gente chama de comunhão de resíduo, ou comunhão do que sobra. É bem inteligente, na verdade. Durante o casamento, a Sofia tem total liberdade para usar o salário dela como quiser. O Marco tem total liberdade para usar os aluguéis de um apartamento que ele herdou. A lei garante essa autonomia. Contudo, no momento da dissolução, num divórcio, por exemplo, o saldo que não foi consumido, o que está na conta bancária ou em investimentos, isso sim entra na partilha e é dividido meio a meio. É um sistema híbrido, então. Autonomia durante, comunhão no final. Perfeito. E tão importante quanto saber o que entra é saber o que fica de fora. Quais são os bens que permanecem pessoais mesmo no regime de comunhão? O artigo 179 é o Manual dos Bens Pessoais e todo advogado de família deveria conhecer. A primeira categoria é óbvia, o que cada um já tinha antes de casar. A segunda é crucial. Heranças e doações recebidas durante o casamento são pessoais. Se o pai da Sofia doa um dinheiro a ela, esse dinheiro é só dela. A menos que ele diga o contrário. A menos que o pai diga expressamente que a doação é para o casal. Exato. Faz sentido. E a lei também protege coisas muito ligadas à pessoa, né? Como joias, roupas, instrumentos de trabalho. Exato. Os equipamentos do consultório da Sofia, se ela for médica, são só dela. E também indenizações por danos pessoais ou pensões por invalidez. São valores que têm uma função, assim, de reparação ou sustento individual. Mas tem uma pegadinha importante na linha F. Qual? Se o Marco vender aquele apartamento que ele tinha antes de casar
e com esse dinheiro comprar uma casa de praia, essa casa de praia só continua sendo um bem pessoal se no ato da compra for declarado expressamente que o dinheiro veio da venda de um bem pessoal. Ah, Se esquecer essa formalidade, a casa de praia entra na comunhão. a burocracia protegendo o direito. Ok, agora que temos o patrimônio comum definido, quem manda nele? Quem pode vender, alugar, administrar? O artigo 180 cria uma regra dupla bem pragmática. Para os atos do dia a dia, a administração ordinária, tipo pagar as contas, fazer compras, cada um pode agir sozinho. Dá agilidade à vida do casal. Exato. Mas para as decisões grandes, imagino que a coisa mude. Se a Sofia quiser vender o carro da família, Aí a gente entra na administração extraordinária. Para vender um imóvel, fazer uma hipoteca ou qualquer ato que possa impactar o patrimônio de forma significativa, o artigo exige o consentimento dos dois. uhum. A lei tenta equilibrar a autonomia do cotidiano com a proteção contra decisões unilaterais e arriscadas, né? E se o Marco, no impulso, vende um imóvel comum sem a assinatura da Sofia? O negócio é válido? A Sofia pode agir. O artigo 184 diz que, se for um imóvel ou um bem imóvel registrado, ela pode pedir a anulação do negócio. Mas tem um prazo, imagino. Tem e é curto. 1 ano a partir do momento em que ela descobriu o ato ou 1 ano da transcrição no registro público. Se for um bem imóvel comum, tipo uma obra de arte, e ele vender, ele é obrigado a repor o valor para o patrimônio comum. Chegamos à parte que mais gera conflitos: as dívidas. Como a lei italiana organiza quem paga o quê? A estrutura é bem lógica. O artigo 186 estabelece que os bens da comunhão são a primeira linha de defesa para as dívidas da família. Contas da casa, escola dos filhos, despesas com saúde, até uma dívida feita só pela Sofia, mas para o interesse da família. Tudo isso é pago com o patrimônio comum. Certo, isso protege os credores da família. Mas e aquela dívida que o Marco fez para um hobby caríssimo? Algo que não tem nada a ver com a família. A Sofia tem que arcar com isso? Não com a parte dela do patrimônio. Aqui a lógica se inverte. O artigo 189 diz que, para dívidas puramente pessoais, o devedor responde primeiro com seus bens pessoais. O patrimônio comum fica protegido a princípio. A princípio. E se os bens pessoais dele não forem suficientes para pagar essa dívida do hobby? Aí o credor pode avançar sobre os bens comuns, mas com uma limitação fundamental, descrita no artigo 190. Ele só pode atacar a metade que corresponderia ao Marco na partilha. A metade da Sofia fica intocável. O sistema cria um escudo, então. Exatamente. Um escudo para proteger o cônjuge que não teve nada a ver com a dívida. E, finalmente, o fim da linha. O casamento acaba. Seja por divórcio, morte até falência, como lista o artigo 191. Como é feita a conta final? A regra de ouro está no artigo 194. O ativo e o passivo são divididos em partes iguais. Simples e direto. Paga-se tudo o que o casal devia, acertam-se os créditos e débitos internos, e o que sobrar, o patrimônio líquido, é dividido meio a meio. Mas e se eles tiverem filhos? A lei prevê alguma forma de usar esse patrimônio para proteger as crianças, mesmo depois da divisão? Sim, e essa é outra demonstração da centralidade do bem-estar da prole. O mesmo artigo 194 dá ao juiz uma ferramenta poderosa. Ele pode constituir um usufruto sobre a parte dos bens de um dos ex-cônjuges em favor daquele que fica com a guarda dos filhos. Na prática, o que isso significa? Na prática, pode significar que, embora a casa tenha sido dividida, a mãe e os filhos podem continuar morando lá até que as crianças cresçam. O interesse dos filhos prevalece sobre a divisão matemática do patrimônio. Bom, percorremos toda a jornada financeira de um casal. Começamos com a escolha do regime, vimos a comunhão como um padrão forte, um reflexo de uma mudança social. Isso.